Será que a Bolsa Brasileira voltou a cair forte por conta das pesquisas eleitorais? Porque, claro, quando um certo candidato a presidente vai bem ou vai mal nas pesquisas, a Bolsa responde. Será por isso? Vamos ver isso e muito mais, porque esse aqui é o Resumo da Bolsa, um programa semanal onde a gente te conta tudo o que rolou na semana, aonde? Na política, economia e vida pública brasileira. E claro, tudo também o que rolou no mercado financeiro. Tudo resumido num único vídeo, te poupando um tempão. Então, vem comigo. Já já eu te conto as fofocas políticas, porque vamos ver rapidamente como foi a nossa bolsa essa semana. O Ibovespa que caiu mais de 2% essa semana, fechando na casa dos 187 mil pontos. Gráfico na tela para você dar uma olhada. Então, uma super queda do Ibovespa. E eu, Daniel, você sabe, eu sou cracudo de baixa. Quando tá todo mundo feliz, estourando champanhe, porque tá bombando, não sei o quê. Ó, o Brasil não virou a Venezuela. Aí vocês se surpreendem, eu tô de boa. E quando começa a cair, aí sim o pai compra. Tô sentindo até saudade dos conspiradores do mercado financeiro para jogar contra o Brasil, falar que a gente vai virar o caos, vai falir, aquela coisa toda. Porque a bolsa baixa eu gosto de comprar na baixa. Mas já te conto por quê, se é por conta do Lula ou do Flávio que a bolsa tá baixando, tá? Mais alguns indicadores dessa semana. Lembrando que na tela inicial tá 2% e aqui tá 1,8% de queda, porque teve feriado, tá? Então a informação do Google normalmente é um pouco diferente e aqui tá mais precisa até. Destaque essa semana, mais uma vez, para o dólar. Caiu 0,40%, chegando aos 4,96. Uma salva de palmas para a moeda brasileira, que está performando muito bem, mas na hora que eu tô gravando esse vídeo já deu uma subida de novo para 4,99. Mas eu te digo também já já porque desse movimento, e você pode tirar print desses indicadores para você, assim como você também pode tirar print agora do setor Best, Banco Seguro, Saneamento, Energia Elétrica e Telecom. Basicamente tudo no vermelho essa semana. Então a gente não tem nada de muito especial, é um movimento natural de mercado. Já tire print também das nossas queridas commodities. Destaque para Petrobras essa semana, que cresceu mais 4%. Por quê, Daniel? Porque o barril do petróleo continua custando aí na casa dos 110 dólares. Tanto o WTI quanto o Brent, tá? E a Petrobras, teoricamente, tende a lucrar mais por isso. Porque quanto maior o preço dos combustíveis, maior o lucro da Petrobras. Por quê? Porque uma parte da empresa é privada e o governo, apesar de ter falado que mudou a PPI, né, que é a política de paridade de importação, de preço de importação, normalmente esses choques do petróleo a gente sente aqui. Mas preciso ser honesto que boa parte desse valor não foi totalmente repassado para o preço dos combustíveis ainda. E a gente teve lá a isenção do PIS, do COFINS, apesar dos governadores não quererem isentar nada. Eles falam que são da direita anti-impostos, mas não querem isentar o seu ICMS gostoso, não é isso? Pois é, mas aqui na minha cidade, por exemplo, o preço até que se estabilizou e não cresceu tanto, mas a Petrobras está com esses valores bem elevados de ações. Eu, Daniel, não estou comprando. Meu preço médio de Petrobras são R$23, para você ter uma ideia, e hoje está 49, ou seja, mais do que o dobro, mais do que 100% está valorizado. Bom, e temos que o Banco Central essa semana se reuniu e deixou a Selic em 14,50%, fazendo um corte aí de mais 0,25%, uma salva de palmas, quer dizer, salva de palmas não, a gente não pode comemorar uma Selic extremamente alta, a segunda maior taxa de juro real do mundo. Só é menos pior do que a de 15%, mas todo mundo sabe, seja da esquerda, da direita, que quando a taxa de juros ela é maior do que a rentabilidade média dos negócios, você mata a economia de um país a médio e longo prazo. E você vai ter uma economia toda baseada em quê? Em rentismo. Ah, Daniel, mas tem muito rico que é preguiçoso, que não sei por que só quer ficar rentista. Tem muito rico sim. Mas tem rico também que quer empreender honestamente, que quer fazer uma indústria, alguma coisa desse gênero. Então a gente não pode criticar. Deveria, na verdade, incentivar, né? Para o Brasil não ficar dependendo só de agro. Então, 14,50% de taxa de juros, nós temos a segunda maior taxa de juros real do mundo. Em alguns dados fala que a gente está perdendo para a Rússia, em outros dados fala que a gente está perdendo para a Turquia. Enfim, de toda maneira a gente é top 1, top 2 sempre em todos os rankings que aparecem. E depois o Banco Central divulgou o Boletim Foco com as expectativas para o final do ano, de que a inflação vai terminar o ano em 4,86%. Há um mês essa expectativa estava em 4,3%. E no início do ano estava na casa dos 3%, tá? E tinha entrado na casa dos 3%. Se você vê o resumo da Bolsa constantemente, você vai perceber, tá? O PIB se manteve em
0,85% de crescimento, câmbio a 5,25, ou seja, acham que vão dar uma subida, e a Selic piorou a expectativa. A galera achava que ia fechar o ano em 12,5%, estão achando que vai fechar agora em 13%. Por quê, Daniel? Porque as expectativas de inflação pioraram muito por conta do senhor Donald Trump, que os senhores adoram puxar saco de política. Eu sei que muitos de vocês adoram o Trump. Tá aí, ó, meu querido patriota de americano, fala do Trump agora, inflação pra nós. E por isso o Banco Central tá diminuindo a queda da taxa de juros e pretende deixar ela mais alta até o fim do ano, em 13%, e ainda será uma das maiores taxas de juros real do mundo. E eu já falei, em todo vídeo eu falarei, mesmo em métricas liberais, se você for um liberal e caiu por aqui de paraquedas, você não vai achar justificativas macroeconômicas para o Brasil ter o segundo pior juro do planeta Terra, mesmo em óticas liberais. Mas agora sim, passando para o noticiário político, Lula ou Flávio, quem está na frente das pesquisas, e será que isso está impactando a Bolsa? Recentemente, a gente viu uma tendência do candidato Flávio Bolsonaro, filho do mito, ultrapassar, numericamente, ainda é um empate, né? Mas ultrapassar o presidente Lula nas pesquisas, e vários institutos têm demonstrado isso, apesar de ser pelo fio de cabelo, 47,8 para o Flávio e 47,5 para o Lula. Teve uma pesquisa só que eu vi recentemente em que o Lula estava numericamente à frente. Mas o fato é que a Bolsa começou a cair essa semana, batendo 187 mil pontos, depois de chegar a 200 mil, basicamente, e os apaixonados ideológicos já quiseram botar a culpa em alguém. Então, por exemplo, se a pessoa odeia o Lula, que a maioria do mercado é assim no caso, e a Bolsa caiu, ele tem que pensar, o que o Lula fez de errado essa semana? Ou o que teoricamente podemos vincular a ele para falar que a Bolsa está caindo? E aí falou, é porque o Lula andou com a 6x1, falou, é porque o Lula em uma pesquisa voltou a aparecer numericamente à frente do Flávio. Por isso que a Bolsa está caindo, faz o L. Mano, é muita burrice, velho, meu Deus do céu, desculpa, eu não gosto de ofender ninguém, você sabe, mas cara, você reduzir toda a economia, a Bolsa de Valores, a Ibovespa já é uma burrice, na minha opinião, tá? E olha que eu sou do mercado e tô falando isso aqui. E segundo, tu querer vincular tudo isso a movimento ainda micro de político ou de uma pesquisa, meu irmão, boa parte disso é capital externo. Seja capital externo saindo, seja capital externo entrando no Brasil. Tu acha que o capital externo, não, uma única pesquisa, o Lula está na frente. Não, porque bloquearam ali as apostas do Polymarket, não sei o quê. Aí fez isso, aí o investidor falou, olha, risco agora de voltar ao comunismo. Como assim, mas o comunismo já não tá no poder? Não é o Lula, ele já não tá? Não, mas risco agora de se manter, mais uma vez, né? O Lula tá aí há 1000 anos já. Então, esse canal não faz esse tipo de análise. E também do outro lado, se você fala assim, não, veja, a Bolsa está caindo, por quê? Porque agora o Flávio Bolsonaro passou nas pesquisas. Isso é o efeito Flávio. O mercado não gostou. Gente, pelo amor de... Ai, meu Deus do céu. Cara, é por isso que é fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Porque as pessoas se movem por ideologia e não por fundamento. A Bolsa continua alta. Por quê? Vamos lá, vamos explicar. Primeiro, tem alguma coisa a ver com o Lula? Sim, o Brasil não virou a Venezuela e ficou normal, como meio que é, um governo ali de centro social, talvez. E aí a Bolsa cresceu, beleza, o Brasil tá girando. Ele tá girando, não tá perfeito, mas tá girando, tá aí. Então só isso já faz o mercado crescer e beleza. Segundo, tem algo chamado spread, ou diferença de juros. A nossa taxa de juros está em 14,5%, 15%, e a dos Estados Unidos está 3%, 4%. A diferença disso aqui, querida, é 10%, 11%. Então, um americano vai falar o seguinte, vou colocar dinheiro em países emergentes. Por quê? Porque Trump está maluco, porque não sei o quê, porque guerra, porque alguma coisa, porque dólar está perdendo a hegemonia. Vou botar meu dinheiro em países emergentes. E o Brasil está com métricas ok. Uma inflação, a menor inflação de 4 anos que a gente viu, né, nos últimos períodos aí. O Lula tá se gabando disso e tal. Mas compensação, o juro também é um dos maiores que a gente viu, né? Enfim, e o Brasil tá só normal, ele tá normal, tá indo na dele. E o gringo vê lá essa diferença toda de juro, segundo o maior juro real do mundo, o Banco Central tem como trocar esse dinheiro? Eis a pergunta que o gringo faz, que o liberal não acha. Não, o gringo, ele vê o superávit primeiro, vê isso que vê superávit, mano. Os caras facanão de investimentos, econocoach, falam, não, porque o Estado tem que fazer superávit. Tá, aí ele... Tira o dinheiro do Brasil, mande pra onde? Estados Unidos, que faz o maior déficit fiscal do mundo. Não, agora tem a nova moda, investir na China. Eu invisto, inclusive, no Brasil, na China e nos Estados Unidos. Os 3 países com déficit. Não, investe na China. Déficit também. Déficit. Não é por déficit, querido. Mas tá bom, se tu acha que é, tá bom, vai na tua. Agora, o Banco Central tem uma pacoteira de dinheiro, 350 bi de dólar. O gringo fala, Brasil, 350 bi? Eles têm como trocar meu dólar por real? Tem a pacoteira. A Argentina não tem a pacoteira. Porque os econocoach não estão investidos na Argentina, fala pra mim. Mas o Milei não tá lá, não é liberal? Não está fazendo superávit primário e superávit fiscal?
explica pra mim, Econocoach, por que tu não botou todo o teu dinheiro pra Argentina? Ou pelo menos parte dele? Só fica mandando pra país em déficit, né? Porque o senhor Milei não tem dólares para trocar o seu querido dinheirinho. Inclusive os dólares que ele tem foi emprestado. E o nosso Brasilzão tem dólares com o Banco Central nas suas reservas internacionais. Então o gringo olha, o Banco Central tem reserva, taxinha de juros tá boa, Brasil normal, o agro não deixa um país ficar rico, mas também não permite que fique pobre, então ainda tem um lastro em água, vou botar meu dinheiro no Brasil. E botou. Daniel, por que caiu um pouco agora? Por conta de pesquisa a favor de Lula, Flávio? Não, é porque o Banco Central cortou e tá em tendência um pouco mais de queda de juros, então o gringo vai lá e realiza um lucro, mas talvez ele não tire todo o dinheiro dele da Bolsa Brasileira, ainda vai ser um juro muito atrativo. E fora que o movimento natural também de, teoricamente, a taxa de juros cai e a Bolsa sobe, né? Então alguns gringos, eventualmente com Bolsa, podem querer lucrar também, tá? Então o gringo, ele surfa esse movimento da Bolsa, porque quando eu falei, pareceu que é só renda fixa, né? Mas sim, o gringo pode comprar renda fixa e ele pode comprar Bolsa também, e compraram muito, tá? E como a nossa Bolsa não é feita só de gringos, tá bom? É feita de brasileiro também. O brasileiro também realizou lucros, também vendeu um pouco mais Bolsa, e a Bolsa bateu 187 mil pontos agora. Então parem de se apaixonar por pesquisa, por presidente, que isso aí é burrice. Agora, você sabe também que Jorge Messias, o famoso Bessias, do áudio da Dilma, foi barrado de ser ministro do STF. Isso que não aconteceu nunca na nossa história aqui da gente que tá vivo, né? Porque a última vez que isso aconteceu foi há mais de 100 anos. Foi lá no fim do século XIX, tá? Então o Messias foi barrado, ele só teve 34 votos favoráveis, ele precisava de 41 votos. E aí eu vi várias maluquices aqui que eu gostaria de falar pra vocês. Primeiro, se eu fosse o presidente, o Messias seria o cara que eu indicaria? Não. Não tô nem falando que ele é ruim, não. Inclusive o currículo dele lá, a ficha dele é muito boa. Parecia ter competência, né? Décadas de estrada, advocacia, experiência pública e tal, ficha limpa e tudo mais. Então, teria competência. Não seria o que eu indicaria, mas teria competência. Agora, o Alcolumbre ficou com raivinha do Lula, porque não indicou o Pacheco e por outras coisas, e aí tá tentando falar, vou peitar o governo, porque não sei o quê, e é ano de eleição, e vamos trabalhar pra vetar o ministro do STF. Quer minha opinião? Mó paia isso. Isso é uma injustiça tremenda. Sabe por quê? Ah, Daniel, mas a Constituição prevê isso? Sim, prevê. Mas, cara, qual foi a especificação técnica de que o Messias não foi adotado, não foi aprovado para ser STF? Ele não tem capacidade? Ah, Daniel, mas o áudio da Dilma... Sim, gente, rapidinho, o áudio da Dilma, não sei se tu entendeu. Ouve de novo. Tem algum crime no áudio da Dilma? Tem alguma coisa assim que o Messias fez? Falou, Lula, o Messias vai levar o papel aí pra tu assinar. Caso lá o ministro dê certo ou não dê certo, ele vai levar o papel. Porque tem gente que fala, não, pô, o Messias é o cara do áudio. Já fala assim, o áudio? Então é um áudio que ele comete crimes e trafica drogas e faz uma corrupção e aliciamento de menores, alguma coisa assim, né? Não, pô, é um áudio que ele tem que levar o papel pro Lula talvez ser ministro ou não, né? Então, assim, isso é que eu não gosto. Se fosse alguma coisa assim, cara, esse cara não tem capacidade técnica, ele é altamente ideológico. Aí faria algum sentido o veto, tá? Tanto se fosse uma ideologia muito de esquerda e ele não tem capacidade técnica, e uma ideologia muito de direita e ele não tem capacidade técnica. Nesse caso aqui foi só birra. E, aliás, falando de ideologia, o Messias, inclusive, ele é evangélico, e eu vi o pronunciamento dele quando ele foi derrotado. Ele falou, cara, eu combati o bom combate, Deus tem planos pra minha vida, se não foi dessa vez, tudo bem, Deus tem um propósito, aquela coisa que normalmente quem é muito ligado a Deus, ao mundo evangélico, ao mundo cristão, gosta de falar. E quando você vê falando, você fala, cara, esse bicho é evangélico mesmo, ele tem a cartilha inteira. E eu vi até uma galera de esquerda falando, ainda bem, né, que cancelou, porque ele era evangélico. Mano, pelo amor de Deus. Eu, Daniel, não sou o cara mais religioso, mas assim, ó, pra que essa noia, bicho? Ai, porque ele era evangélico, ou porque não era? Ai, porque era... Não é a competência? É ou não é? É a competência? É um ficha limpa ali e tal? É. O Messias tinha isso? Tinha, então tinha que aprovar. O presidente não tem esse poder? Tem esse poder. Então o Senado, cara, o Senado, ele tem que cortar extremos, na minha opinião. Por exemplo, se algum maluco chegar, vou indicar o Daniel, que não sei nada de direito, basicamente, né? Ou pra ser ministro do STF. O Senado tem que falar, mano, esse bicho aí não tem conhecimento jurídico notório conhecimento jurídico. Então, pô, é melhor não. Não é o caso do Messias. Então, a meu ver, sim, eu não indicaria ele, não, mas tinha que ser aprovado. Então, a meu ver, isso é um vexame na história da democracia. Abre um precedente horrível para você ficar vetando o ministro do STF só por conveniência, só porque brigou com o presidente. E eu acho esse jogo do Congresso, no caso do Senado brasileiro, baixo. Para mim, esses poderes, o Congresso e o Senado, têm faltado muito à República, ao Brasil, né? Todos os poderes têm, a presidência, o STF também, tá uma zona. Mas assim, o Congresso, ainda mais nessa parte de que, cara, boa parte do Congresso, eu sei que rolou no Senado isso, tá? Mas vamos falar do Congresso. Boa parte do Congresso é de direita, não é? É. Aí eles ficam falando, porque no Brasil tem muito imposto, porque não sei o quê, porque tem roubo. E supostamente, eles são os defensores da ética, da moralidade, do não roubo e dos baixos impostos. Cadê os projetos de lei, as PEC, para baixar imposto,
para proibir, por exemplo, site de pornografia? Tu já viu algum candidato da direita ou algum congresso da direita querer proibir sites de pornografia? Não, por que será, hein? Por que nunca compraram essa briga? Compra a brigazinha ali com o aborto da outra, ou com uma bet, ou com alguma coisa do tipo, ou com uma outra religião, mas pô, o site de prostituição é... Uma vez eu falei isso até pro Santinelli, ele falou que ia botar no vídeo deles, ele ia cobrar isso da galera da direita. Mas enfim, e aí a galera da esquerda ficou falando, dá bem, né, porque ele era evangélico e tal. Não, é burrice isso. Não tem que falar isso. Tem que importar se ele é competente ou não. E no caso ele era. E a galera da direita, Lula perdeu. O Brasil está resumido a essa burrice, a esse jogo de interesse. E as pessoas que se dizem maiores valores, seja um suposto valor da direita ou da esquerda, quando chega na hora H, só agem por interesses mesquinhos próprios de... Cara, eu me senti envergonhado, assim, né? Eu falei, cara, não tá certo isso, bicho. Não... Bom, de novo, eu tô me sentindo injustiçado. Apesar de não ser eu, e apesar de eu não indicaria ele, como eu te falei. Mas não sei pra você. Talvez eu seja minoria no caso desse vídeo, né? Porque boa parte da esquerda gostou, que ele não foi aprovado, e boa parte da direita também. Toda a direita, basicamente. Mas eu achei uma injustiça. E agora, o Lula tem a opção de indicar outra pessoa. Será que agora o Lula vai indicar uma mulher? Será que o Lula agora vai indicar uma negra? Daniel, mas você acabou de falar que é por competência. Sim, mas se você quer me dizer que não tem negra competente, é isso? Você quer me dizer, então não tem, é isso? Não tem mulher competente, é isso? Só pra saber, né? Porque em termos de competência, tu pode achar branco, preto, amarelo, verde, índia, mulher, trans, tu pode achar o que tu quiser, né? Pois é. Então, em termos de representatividade, tem mais homens do que mulheres. Eu acharia razoável você ter uma mulher a mais no Supremo Tribunal Federal. É mais representativo, né? Então, mesmo que uma pessoa seja bem imparcial, o que é quase impossível, mas se você tem só um tipo de pessoa, por exemplo, só homens, só ricos e só tal coisa em qualquer grupo, eles vão ter um pouco mais de viés para o mundo que eles entendem, que não necessariamente está errado, mas eles deixam de entender e de ter empatia com outros lados simplesmente porque não viveram, não é por mau caratismo. Então, eu acharia razoável, por exemplo, o Lula dessa vez indicar uma mulher, mas vamos ver o que o papai Lula irá fazer. Bom, eu iria trazer mais alguns assuntos para vocês nesse vídeo, assim como o Lula e o PT foram ao STF para questionar a queda do veto do PL da dosimetria. Então, o PL da dosimetria está passando? Será que Bolsonaro ficará livre? Será que a galera do 8 de janeiro ficará livre? Pois é, eu ia trazer tudo isso para vocês. Também ia trazer essa notícia aqui, ó. Lula deve ampliar a adição de etanol à gasolina, para piorar a gasolina, né? Só para não subir tanto o preço, eu tô ligado nisso. O Nando Moura agora falaria o seguinte, ó. Kim Kataguiri, agradeçam ao Kim Kataguiri. Porque tudo que é esse de etanol na gasolina, ele fala isso, né? Pois é, eu ia trazer todas essas notícias, mas eu tenho um compromisso agora, já estou atrasado. Esse vídeo até que tá com uma duração razoável. E na próxima semana, se algum desses assuntos desenvolver mais, eu trago pra vocês aqui. Fechou? Uma excelente semana pra todos vocês. A gente se vê.